Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E continuando aí então os vídeos sobre One Piece especial dessa semana, a gente vai falar sobre uma Akuma no Mi diferenciada que é a Horo no Mi, a Akuma no Mi dos hormônios, a fruta dos hormônios, que pertence ao Ivankov. E cara, ela tem muitas possibilidades interessantes, bem viajadas, claro, mas muito interessantes, e também ela pode matar a charada, uma charada que a Big Mom tá tentando resolver até hoje, que é criar pseudo-gigantes, cara. Pode ser que o Ivankov seja responsável por isso aí, tá? Mas a gente vai falar disso aí mais pra frente. Sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. Vamos começar falando primeiramente sobre o que é essa Akuma no Mi. Ela é uma paramécia e, cara, ela dá ao usuário a capacidade de criar coquetéis de hormônios no seu corpo e transferir para outras pessoas ou até se auto-injetar. E quando eu digo se auto-injetar, eu quero dizer que literalmente a mão da pessoa se transforma ali numa espécie de um conjunto de seringas ou injetores que ele pode usar ali para injetar hormônio em quem ele quiser, inclusive nele mesmo se ele quiser. O que é bizarro, cara, na moral, eu achava que aquela mão do Ivankov era alguma coisa só dele, não da Akuma no Mi exatamente, mas pelo que eu pesquisei, a própria Akuma no Mi deixa ele com aquelas mãos de agulha, né, bizarras. Enfim. E falando agora sobre o poder dessa Akuma no Mi, cara, ela tem a capacidade de te alterar geneticamente. Os hormônios te afetam muito rápido, em questão de, tipo, segundos, e é em escala genética, ele altera geneticamente você. E isso tem efeitos bons e ruins, dependendo aí do que ele for fazer, tá? Algumas técnicas, por exemplo, que o próprio Ivankov usa, tem, assim, alguns problemas que ele pode até causar a morte das pessoas por acidente, sabe? Numa tentativa de salvar, ele pode causar a morte da pessoa, sabe? Agilizar a morte da pessoa. Então tem que tomar bastante cuidado aí quando ele usa os seus poderes. E geralmente ele usa de maneira bem zoeira, né? Mudando o sexo das pessoas e tal, que é uma coisa que ele faz com bastante frequência. Mas a Akuma no Mi não é limitada somente a isso, né? Ele tem várias implicações bem interessantes. Ele pode mudar o tamanho das pessoas, o comportamento das pessoas, questões como, por exemplo, o vigor, a estamina da pessoa pode ser alterada, e até, obviamente, o sexo também, né? Vale mencionar que isso aqui é uma referência direta a tratamentos hormonais, que é uma coisa que existe na vida real. Inclusive, muita gente usa tratamentos hormonais para alterar de sexo, mas também tem gente que usa para realçar, né, vamos dizer assim, seus potenciais sexuais, né, bem interessante. Então funciona aí pros dois mundos, né, para ele e para ela, né. Falando aqui então sobre as técnicas, sobre os quais o Ivankov usa, a gente tem aqui o hormônio feminino empóreo, que é a versão, vamos dizer assim, que ele consegue injetar ali um coquetel, e sim, é um coquetel, um conjunto de hormônios que ele injeta na pessoa, que faz com que ele vire uma mulher, né? E tem a versão contrária também, que é o hormônio masculino. Embora esse não tenha nome, ele não fala exatamente o nome da técnica, mas é basicamente a mesma coisa, só que pra virar homem, né? E ele usa isso frequentemente, né? A gente viu a primeira vez ele usando o hormônio feminino, né? No caso ali no tal do Bellet, né? E transformou um cara super musculoso, cara, parecia o Rambo, numa mulher ali sedutora e gostosona, né? Assim, questão de segundos. E não preciso nem falar que ele não altera só as questões físicas, mas também a mentalidade da pessoa, já que o cara era todo brucutu e marrentão, e ele virou a coisa mais delicada do mundo depois também, que se transformou em mulher. Então ele altera o comportamento da pessoa hormonalmente também, tem essa consequência aí também, é bem louco. É perigoso, cara, é algo bem perigoso aí de se usar. Bom, depois nós temos aqui também uma outra técnica muito conhecida, inclusive é o que deixa ele famoso como milagroso, né? Que é o hormônio de cura do Empório. Na verdade ele é milagroso para os Okamas, né? Pela questão lá dele mudar de sexo e tal. Mas essa questão aqui do hormônio de cura também é uma coisa que chama muita atenção, porque ele consegue forçar o corpo, ele injeta um coquetel de hormônios que força o corpo da pessoa a se curar de maneira acelerada, né? Só que isso aí tem um problema, por quê? Geneticamente falando, existe um limite para o quanto suas células podem se replicar. Existe um limite para o quanto você pode se regenerar em vida, tá ligado? É basicamente isso. Então, dependendo de, vamos dizer assim, do que você se recupera e de quão rápido você se recupera, você pode acabar limitando um pouco a sua vida, né? Você pode acabar encurtando a sua vida. Que é, inclusive, o que acontece
com o Ruffy lá em Impel Down também, né? E basicamente o Ivankov ele faz isso, ele acelera, ele força o seu corpo a se curar de uma maneira muito rápida, mas isso tem consequências no seu limite de vida, né? Você acaba vivendo menos, por assim dizer, por causa da tentativa de salvamento dele. E assim, no caso do Ruffy, ele passou por uma situação bem complicada, porque ele tomou ali vários venenos absurdos que eram pra ter matado ele, tá ligado? De fato era pra ele ter morrido. A gente não sabe quanto de vida do Ruffy foi removido pelo Ivan, né? A gente não sabe. Tem a expectativa de que talvez quando ele chegue no final de One Piece ele morra, né? Porque, cara, ele deve ter perdido muitos anos da sua vida aí se regenerando do veneno do Magalhães, né? Enfim. Nós temos também aqui o hormônio de tensão empório, ou hormônio de adrenalina, no caso, que é literalmente o que o nome fala, cara. Ele faz um coquetel ali de hormônios que te dá um boost de adrenalina absurdo. Você fica pilhadaço, você fica... Assim, qualquer cansaço, qualquer exaustão, qualquer dor que você esteja sentindo vai ser instantaneamente aliviado por essa adrenalina, por essa carga de energia extra que você vai ter. Porém, claro, como isso é muito forte, isso tem consequências, né? No caso aqui, normalmente você sente náusea e cansaço, você fica exaurido depois que acaba o efeito da adrenalina. E uma segunda injeção pode te deixar paralisado por um bom tempo ou até te levar à morte, em alguns casos dependendo da situação. No caso do Ruffy lá, ele foi levado ao limite durante praticamente todo o arco de Marineford. Então assim, acontece que ele ficou bem devastado depois que acabou os efeitos dessa adrenalina. Então também é uma coisa que o Ivan tem que usar com bastante cuidado, porque ele pode matar uma pessoa de tanta adrenalina que ele injeta na pessoa. Quando acaba o efeito, mano, é devastador, sabe? E aqui também tem um dos mais curiosos, por assim dizer, que é o hormônio de crescimento facial empório. O que consiste isso daqui? Basicamente, ele se injeta no rosto alguns hormônios de crescimento que fazem o corpo dele, a cabeça dele ficar inchada, ficar grande pra caramba. E ele usa geralmente isso aí de duas maneiras: para carregar pessoas, né? Porque os cabelos dele também crescem, então ele consegue colocar várias pessoas ali dentro da cabeça dele, é meio bizarro. Mas também isso aí potencializa os golpes que o próprio Ivan tem. No caso, aquela piscadela que ele tem, acho que é piscadela mortal, se não me engano, evolui para uma outra técnica que é piscadela infernal, que ele dá uma piscada destruidora. E assim, é bem forte mesmo, só que isso não tem a ver com o hormônio necessariamente. A piscadela é uma técnica de Okama no caso dele, ou Newkama no caso dele. Aí vem aquele questionamento que eu falei lá no início, de como ele poderia ser útil para os planos da Big Mom. Porque a gente sabe que a Big Mom, ela por muitos anos tentou fazer gigantes artificiais, né? E sempre tinha um problema. O Caesar Clown, ele acaba fazendo alguns experimentos ali com as crianças, né? Para tentar criar uma espécie de gigante artificial e não consegue, né? Mas no caso do crescimento do Ivan, parece que não tem graves consequências, né? Pelo menos quando ele usa só na cabeça dele, né? Tende a funcionar muito bem. Mas na teoria, pelo que dá a entender, o Ivan consegue criar hormônios de crescimento. Para quem já acompanha questões de comida industrializada e tal, sabe que existe esse negócio aí quando você compra frango, carne ou porco industrializada, a carne dos animais no caso industrializado, de que esses animais recebem ali uns hormônios para ficarem maiores e tal. Então é um conceito parecido, né? Onde ele poderia ali aumentar o tamanho das crianças usando seus hormônios especiais e deixar elas de maneira gigantificada. Ele vai fazer uma gigantificação basicamente ali com as crianças. E a princípio sem efeitos colaterais, porque aparentemente no caso dele não existem muitas consequências. Pelo menos nele próprio parece que não existe consequências o uso desses hormônios no corpo, né? Desse hormônio de crescimento no corpo. Então é bem interessante, cara. Talvez ele seja a grande resposta que a Big Mom estava procurando há muitos anos, né? E ela nunca conseguiu encontrar. Vai saber, né? Talvez a gente nunca veja isso daí acontecendo, infelizmente, né? Mas fica aí o questionamento. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.